Bom dia a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, nós reservamos um tempo para refletir sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Aqui do Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós teremos hoje a felicidade de termos mais uma vez uma palestra. Uma vez por mês nós temos uma palestra. E hoje realmente é um dia muito interessante. Mas antes de falar sobre o palestrante, eu gostaria de mandar um abraço de gratidão pela acolhida que tivemos lá em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, ao Geraldinho Lemos, ao João Harley, ao Daniel Lavarini, à irmã Aila Pinheiro de Fortaleza, que estava lá também, pessoal do Ser, o Haroldo, o Júlio Corrado, o Tiago Franklin, e também ao doutor Andrei Moreira, que não mediu esforços para ser tão gentil com a gente como ele foi. Eu não imaginava assim, uma generosidade da parte dele. Gostaria de dizer também que hoje está aqui conosco, assistindo a nossa reunião, o Vani Cássia, de São Paulo. Ele faz palestras musicadas espíritas, e ele só não vai fazer hoje aqui porque já estávamos com a organização já tudo programado, né? Mas ele estará, quem gostar de assistir uma palestra musicada, ele não gosta de dizer o seguinte, que ele é um artista, mas para mim ele sempre será um artista, porque apresenta a música e tudo mais. Então hoje ele estará às 17 horas então fazendo a palestra lá no Centro Espírita André Luiz, e amanhã, às 9h30 da manhã, no Centro Espírita Amizade, lá com o Wagner Moura. Gostaria também de mandar um abraço para os nossos amigos do Japão. Hoje é aniversário do presidente da Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão, o Adalberto, nosso amigo. Um abraço para ele, para todos os colegas, nossos amigos lá do Japão. Também para a Ângela Marrandá, da cidade de Iverdun, que está sempre conosco, assistindo às nossas reuniões. Não esquecendo os amigos dos Estados Unidos e da Europa, que também todo sábado marcam presença nesse encontro fraterno. Eu gostaria de dizer que, antes da prece, após a prece, o Moura já vai fazer a palestra, que o Ademar Vaz de Moura, que é do Centro Espírita Obreiros do Bem, do Centro Espírita Chico Xavier, e tem mais um posto também, né? Tem mais um outro posto de assistência que ele trabalha. Ele está aqui nos trazendo uma alegria muito grande, porque eu estava ainda relembrando as primeiras reuniões que participamos com ele, era na década de 60, 70, acho que 70, na rua Nicolau Fragelli, 46. Eu tinha acho que 18 anos, mais ou menos, nós já estávamos em reuniões juntos, né? E hoje, pela primeira vez, ele está aqui conosco, trazendo para todos nós o estudo sobre a parábola do administrador infiel. Nós vamos pedir à Dona Francisca que venha fazer a prece de abertura desse encontro e dizer ao nosso irmão que depois da prece o irmão tem 50, 60 minutos aproximadamente. Quando faltar 5 minutos a gente dá um alô, dá um sinal. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, os nossos corações cheios de paz e de harmonia, estamos aqui reunidos nesta manhã para agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos. Agradecer, Jesus, porque podemos acordar aqui neste planeta tão abençoado, planeta escola, que nos instiga a cada dia sermos melhores, a trabalharmos dentro de nós as nossas imperfeições e procurarmos, através do Teu Evangelho, a bússola que nos indica os meios aos quais devemos trilhar.
Agradecemos aos mentores desta casa de oração, que nos acolhe, que nos recebe, que sempre estão dispostos a nos auxiliar. E rogar, Mestre querido, que envolva todo o planeta Terra, principalmente onde paira a dor, o sofrimento e o desamor. Pedir a Jesus que compadeça de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, que ainda são tantas. Mas sabemos, Jesus, que todo dia, todo momento é momento de um recomeço. E que esse recomeço possa ser todos os dias da nossa vida. Que nós possamos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, e assim gradativamente caminharmos sempre em direção ao bem, à paz, à fraternidade. Muito obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, espiritualidade amiga, e fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos receber o nosso companheiro. Senhoras e senhores, amigos queridos, confrades da doutrina, alegra-me e muito me honra o convite do irmão Carlos Sanches, que afinal eu cumpro, porque ele está aliciando-me há quase um ano. Mas me atemorizava a perspectiva de acordar tão cedo no sábado. Todavia, reuni forças e fiz o certo. Fui dormir mais cedo. Então aqui estou, contente, esperando poder ser útil mais uma vez nesse objetivo que me permeia a vida de servir a doutrina espírita. E até superando os embaraços íntimos, superando a modéstia, superando a deficiência para estar aqui com vocês, para pensar no corpo doutrinário cristão, um tema que vai percutir em nossa intimidade. É um reavivamento de nossas necessidades evolutivas, que eu vou ler hoje a parábola do administrador infiel. Meus irmãos, gostaria de, preliminarmente, definir alguns conceitos que serão os norteadores dos nossos argumentos. Lembrando que a doutrina espírita não está além ou acima do conteúdo moral dos ensinos de Jesus. Pelo que então dir-se-á, que novidade teremos com a doutrina espírita? Teremos sim a novidade de interpretar o texto evangélico à luz da revelação espírita, com o componente racional, com a persuasão doce e percussiente que o Espiritismo nos dá, e com o debulhamento, afinal, o entendimento da mensagem evangélica, à luz da doutrina espírita, percebendo os numerosos ângulos não suscitados na leitura tradicional. Então, definindo alguns conceitos que vai nortear a nossa abordagem, eu quero destacar que Jesus é o representante do absoluto na Terra, para as comunidades da Terra. Quem assim estabelece é André Luiz. E também tê-lo como nosso governador espiritual. Jesus, o construtor deste mundo, ele que apacenta a humanidade desde o princípio, tem como missão levantar-nos da animalidade para a racionalidade, da racionalidade para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Esse é o esforço do Cristo, levantar esses alguns bilhões de seres no seu projeto evolutivo. Entendemos que a mensagem evangélica, segundo Carlos Torres Pastorino, ela é abordável em vários níveis de interpretação. E vamos nos deter no nível simbólico, sem prejuízo de outras leituras, como o nível literal, o nível espiritual. Mas é assim que Carlos Torres Pastorino nos coloca
informando que desde o homem mais bronco, menos letrado, até o sábio, até o santo, até o gênio, nutrem-se da mensagem evangélica. Porque esse alimento, ele é verdadeiramente a nutrição que o espírito humano precisa. A mensagem definitiva que perpassa os séculos, com essa mesma pujança, essa mesma energia que podemos confirmar quando nos debruçamos sobre o Novo Testamento. Ainda destaco a noção da imortalidade do espírito, que a doutrina espírita, na voz dos seus maiorais, informam a Kardec essa noção, que na verdade é até uma conquista que nós, estudiosos do espiritismo, precisamos alcançar. Muitos de nós passamos ao largo dessa noção. Somos imortais. É preciso perceber essa informação para que as perspectivas da vida atinjam a sua dimensão exata. A dor seja o evento passageiro e necessário, a transitoriedade de tudo, segundo está no fundamento das religiões, passe para nós não como um conceito vazio, mas como uma certeza para nossas cogitações filosóficas. Então, a imortalidade do espírito é uma noção importante, porque a leitura de hoje vai remeter-nos à noção de que o ensino não é para hoje e para amanhã, o ensino que vem desta parábola. O processo evolutivo que destinar-nos à perfeição, lembramos Kardec quando pergunta aos espíritos: todos atingirão a perfeição? Sim, todos. Vejam que interessante isso, que confortador é isso. Debruçados sobre nossas imperfeições hoje, sofridos por nossas imperfeições hoje, podemos vislumbrar o amanhã, né, com a perspectiva da glória, da expansão plena do Espírito até a perfeição. Qual seja esse ambiente que chegaremos, que no momento não temos nem elementos para avaliar o que seja a perfeição. E o processo evolutivo, ele se fundamenta, segundo nos diz Frederico Figner, no livro Voltei, ele se fundamenta em dois argumentos: o processo reencarnatório e o esforço pessoal. Introjetemos essa noção, meus irmãos, porque a espiritualidade, ela pinga essas noções pontuais, que precisamos nós, os estudiosos, fixar, formando uma constelação de noções que nos servirão a cada momento das aflições da terra, das nossas angústias interiores, nos momentos em que a vida parece nos pesar de uma maneira diferente e maior. Então temos essa perspectiva do amanhã muito gloriosa. Diz então Frederico Figner, no livro Voltei, no estudo que ele faz no mundo espiritual, que o processo evolutivo depende desses dois processos. No bojo da eternidade, de que se caracteriza o espírito, o processo reencarnatório e o esforço pessoal, ao qual todos estamos subordinados, não permitindo ninguém estar fora desse quadro. Pois bem, então, na leitura de hoje, nós vamos considerar a lei de causa e efeito, né, que permeia toda essa interface com que a divindade pode ser observada por nós, né? A lei de causa e efeito, mecanismo da justiça. Vamos então assinalar também que a justiça, como a beleza, como a verdade, são interfaces da divindade. Por isso nos seduz, por isso nós perseguimos, vamos nos deter na justiça, por isso ela clama quando ela é violada. Por isso essa noção precisa estar muito lúcida, muito viva em nós, para que não sejamos nós instrumentos da injustiça. Pois bem, meus irmãos, então vamos à palavra de Jesus, vamos a essa seiva nutriente, indispensável para nós, essa luz que norteia nossos caminhos. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Ora, nós precisamos debruçar-nos nesse texto, identificando os personagens. E a parábola, ela é estruturada em várias faces. Então, nós temos
os personagens, temos os fatos, não é? E depois temos as ilações morais que Jesus apresenta para nós, o Espírito imortal. Então, os personagens, o administrador, o Senhor, dono do patrimônio, o administrador. Depois virão os credores, virão os devedores. Então, nessa montagem, nesse cenário dos personagens, é a parte inicial da parábola. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Quando nós lemos os textos evangélicos, nós precisamos, como também as lições espíritas hoje, precisamos ver nosso papel nessa história. Porque essa mensagem não é destinada a outrem, é destinada a nós. Eu estou lendo, eu preciso me ver nesse texto. Serei eu um defraudador dos bens de um eventual senhor? Para mim, eu tenho como certeza que sou. Tentarei explicar mais à frente. Então, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, disse-lhe: o que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Uma vez denunciado a gravidade do fato, o Senhor então dispensa o administrador. E ele se vê então numa situação difícil imediatamente. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Então, como se diz, caiu a ficha. De repente, aqueles erros que vinham se acumulando produz a tragédia do desemprego e do desamparo. Ah, eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. A perspectiva do empobrecimento, do desvalimento social, já o assustava. Como, aliás, é tão comum, qualquer um de nós pode estar nessa perspectiva hoje. E então ele esboçou um plano para não se ver em sofrimento nos tempos que se seguiriam. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu-lhe: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Vejam bem, mais um caso. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Penso que todos estão compreendendo a perspicácia, a artimanha com que o administrador, nos últimos momentos da sua administração, estava buscando obter as graças, a amizade, né, o agradecimento de alguns devedores, evidentemente com atos ainda lesivos ao seu patrão. Está claro isso, não é? E era com isso que ele esperava ter a gratidão, ter o reconhecimento de muitos, para mais tarde, no desvalimento material, ser ainda agraciado com favores. Então ele faz assim, né? Ele estabelece as dívidas em grau menor para cada um deles. E o patrão veio a saber disso também, mas ele já, certamente aliviado com o afastamento do administrador, considerou como poucos prejuízos mais esses atos, e disse assim: elogiou o Senhor ao administrador infiel. Então há de se ver o personagem, né? Assim, bom, tudo bem, ainda, puxa, você é bacana mesmo, você é admirável, olha aí, tá, estou vendo os seus cuidados, porque este se ouve atiladamente. Então o Senhor elogiou o administrador, porque o administrador, se ouve, se procedeu, né, agiu atiladamente. Fui ao dicionário para ter uma noção clara desse atiladamente, e lá então encontramos, entre várias, 5 definições, a palavra esperto, como está bem claro nessa atitude.
o administrador mostrou esperteza, né? A natureza humana nos leva muito a isso. Nós estamos fazendo atos inadequados e a nossa mente, como ela é muito malandra para nos justificar, então a gente nunca se vê como errado, nós nos vemos como espertos, né? Peço que todos se debrucem com honestidade, com profundidade dentro de si, porque nós estamos lidando aqui com personagens que somos nós todos. Quem somos nós todos? Nós somos seres imperfeitos. Por definição, o nível de humanidade pressupõe a imperfeição. Então, vamos partir desse pressuposto, de que estes personagens somos nós. E o Senhor é o Senhor da vida. É aquele que dispensa os patrimônios para administrarmos. Então, vejam, meus irmãos, esse administrador foi considerado esperto, perspicaz, né? Capaz de engendrar ações ainda em seu proveito. E Jesus continua definindo assim: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração. Nós somos mesmo, nós nos conhecemos uns aos outros. Nós sabemos como contornar as dificuldades. Nós temos uma palavra que define muita coisa no nosso ambiente imperfeito, que é jeitinho, né? Então, os filhos do mundo quem são? Somos nós. Os Espíritos dizem, meus irmãos, perdoem-me que eu não sei referir-me à fonte dessa informação. Farei muitas informações que me ocorrerem, que venham a fundamentar melhor essa palestra, citando as obras, mas nem todas eu vou me lembrar. Mas os Espíritos dizem, quando se referem à contingência da reencarnação, que são muito numerosas e que nós ainda estamos no começo. Creio que todos já tiveram essa noção. Nós estamos no começo da nossa jornada espiritual, próximos do começo, próximos do início. Quando será que Deus tenha feito a nossa individualidade? Os Espíritos dizem que não é possível saber isso, nem eles próprios sabem. Há ligeiras referências sobre esse fato culminante para a nossa individualidade, mas não clareza sobre isso. Mas com certeza, pelo nível de imperfeição que nos caracteriza, nós estamos próximos do começo. Tanto que as noções de virtudes e perfeição ainda escapam da nossa apreciação. Nós não sabemos como sejam o conjunto geral das virtudes, que nível de fulgurância pode atingir uma das virtudes que tanto nós nos destacamos, a honestidade, por exemplo, o equilíbrio diante dos valores que compõem a vida, né? Então, elogiou o Senhor ao administrador infiel, porque este se houvera com esperteza, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz são os iluminados, são os evoluídos, são aqueles que não mais se permitem qualquer ação indecorosa, qualquer ação distante da justiça, mesmo porque a perspicácia dos seres evoluídos já os defende de qualquer artimanha de quem quer que seja. Os espíritos sabem ler uns aos outros as suas atitudes mais íntimas, pois não é isso que diz lá no Livro dos Espíritos? Os espíritos leem o nosso pensamento? Sim, até aqueles que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Estão lembrados? Pois bem, irmãos queridos, aí então está mostrando o cenário, os personagens e os fatos. Estamos diante de um administrador infiel, ao qual o seu Senhor o despojou da sua administração. Penso que poderia estender as ilações no seguinte sentido: nós somos os administradores. E, infelizmente, por nossa imperfeição, nem sempre por má intenção, nós somos dilapidadores do patrimônio. Tentarei montar um exemplo para que possa eu estar esclarecendo a todos vocês o meu pensamento. A atitude do mau administrador, volto a repetir, nem sempre é intencional nem malévola. Essa atitude decorre, meus irmãos, do cenário geral da nossa imperfeição. Meditem, por exemplo, no quadro geral da
injustiça social que há no Brasil. Um dos países que apresenta a maior diferença de riquezas, de salários do mundo. Então podemos avaliar que muitos de nós detêm valores por circunstâncias outras, que não são a sua intenção de rapinagem ou de acumulação indevida, mas simplesmente porque as circunstâncias lhes colocaram assim. Então nós estamos diante da injustiça potencial e generalizada. Nesses dias que passam, recentes, a mídia está informando que há um magistrado no Brasil que ganha R$77 mil por mês. Então avaliemos-nos a nós mesmos. Eu me atrevo a citar o meu exemplo, esperando seja válido para esse caso. Eu tinha 20 anos de idade quando eu me formei sargento da Força Aérea Brasileira e fui designado a trabalhar na base aérea de Salvador. E o meu salário naqueles dias era 104 cruzeiros. Eu não sei quanto isso significaria hoje, não sei. Essas circunstâncias de moeda variam tanto que... Mas eu era solteiro, minhas necessidades, portanto, bem reduzidas, e eu fiz na época, impressionado com esse número, uma avaliação, e eu era o maior salário em toda a minha família, incluindo tios, primos, irmãos, todas as pessoas que eu pudesse imaginar. Vocês dirão, puxa, mas a sua família era bem pobre. Possivelmente. Mas esse era o meu salário. E eu então, já na época, não sei se já era levado a essas reflexões, e até hoje me encanta muito a questão da política, as questões sociológicas, históricas. Nessa época, na base aérea de Salvador, estava se processando uma obra, certamente por determinação do comando, e essa obra era a abertura de valetas pela base, em várias direções, longas valetas, que eu não sei dizer se era instalação de tubulação de água, de fios, não sei o que era, mas estava lá, e eu passava frequentemente junto àqueles trabalhadores que, num sol inclemente, num sol terrível, estavam lá com suas ferramentas de mão trabalhando, e que certamente não ganhavam 104 cruzeiros por mês, e que certamente não eram solteiros. Ora, eu não estabeleci esse salário para mim, mas ele era injusto dentro dessa avaliação social. E é isso que eu gostaria de vocês fixarem nos seus casos pessoais, perante outras circunstâncias do mundo. Avaliarem na extensão geral da paisagem social do Brasil, as desigualdades que aí estabelece. Nós, imperfeitos, estabelecemos imperfeições e injustiças. A palavra aqui mais frequente é a iniquidade, a desigualdade. Ora, a desigualdade sempre existiu no mundo, sempre, e possivelmente vai caminhar muitos séculos ainda, o que estabelece o rico e o pobre. Mas a doutrina espírita, lançando a sua luz consoladora, nos diz que no processo reencarnacionista nós vamos experimentando todas essas lições necessárias. Mas cabe a nós hoje, na esperança de estarmos mal iluminados pela luz do Cristo, diminuir as iniquidades, que é o desfecho moral que Jesus faz desta sua parábola. Ele monta, portanto, este cenário de personagens e fatos para nos indicar uma ação que atenue a iniquidade. E com isso, quem sabe, nós possamos alçar-nos ao nível do amor, granjeando, como ele vai dizer, a gratidão das pessoas. Vejam bem, há um conceito que eu, perdoe-me, não lembro onde eu colhi, mas eu reflito muito sobre ele, eu creio que não é ignorado por vocês. Esse conceito diz assim, que o amor começa quando termina o direito. O amor começa quando termina o direito. Então eu tenho direito sobre tal circunstância, sobre tais bens, né? A legislação me assegura o direito, porém eu faço pouca importância desse fato, eu renuncio em benefício de outrem. Eu declino do conflito, da disputa, deixe que outrem se favoreça do meu direito que eu renuncio, para que estejam saciados, para que estejam acalmados, para que estejam
supridos das suas necessidades. Então, esse conceito é importante porque podemos aplicá-lo eventualmente. Há um outro fundamento dessa noção do amor que ultrapassa o direito, e Jesus também enuncia, meus irmãos, tão interessante, tão belo. E eu muitas vezes me pergunto, por que nós esquecemos essas lições? Por que não temos Jesus sempre conosco? Por que não frequentemos o seu texto de luz todos os dias? Pois que nós precisamos educar-nos. Diz ele assim, certa feita: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Poderemos dizer também, não o tereis o reino dos céus dentro de si, né? Se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus. Pois bem, quem são os escribas? Que interpretação podemos ter dessa afirmação? Os escribas são os legisladores, são os que estabelecem a regra para a vida social, para pacificar o conflito. Os escribas, na verdade, pode ser entendido como o direito positivo estabelecido para ordenar nossa vida social, né? Escribas e fariseus, os fariseus seriam os executores dessa lei, desse estabelecimento legal. Então, eu sou um empresário ou meramente uma dona de casa, né? Eu cumpro minhas obrigações que a lei estabelece? Sim, eu cumpro. Aqui está a Maria, que me serve há 10 anos, pago-lhe os proventos rigorosamente em dia. Registrei-a e tudo que a lei estabelece eu pago. Então, eu estou dentro da regra, da lei. Eu cumpro o meu dever. Mas e o amor? Como viver o amor além do dever? Além do direito, né? Então é quando a gente lá pelas tantas diz assim: Maria, como vai você? E aquela sua filha que você me referiu algum tempo atrás, já melhorou de saúde? Ah, patroa, a senhora sabe que tem até um exame até hoje nós não fizemos, porque não deu para fazer. Na rede pública não faz e o dinheiro faltou. Então está aqui, Maria, né? É um acréscimo além do seu direito. É o gesto do meu amor para você. É nesse sentido, meus irmãos, nesse debruçar-se sobre a condição humana de outrem, que nós podemos olhar-lhe nos olhos e perceber a onda sequiosa da sua alma, a esperar o pão espiritual do amor, que nós, esclarecidos na luz da doutrina espírita, o evangelho restaurado, poderemos apresentar, poderemos viver com relação aos outros. Ir além dos deveres, né? E essa é uma necessidade que a lei divina estabelece, porque no cumprimento dos deveres nós estamos desobrigados. Nós debruçamos a cabeça à noite no travesseiro e nada pode ser cobrado de nós, mas podemos estar nas blandícias de uma onda diferente, intimamente identificado com os planos superiores da vida, se estivermos amando, fazendo mais do que os nossos deveres. Então aqui está, meus irmãos, a narrativa da nossa imperfeição. Temos o patrimônio divino, o qual o malbaratamos. É o dinheiro, é a sabedoria, é a arte, é a autoridade, é a fama, é a beleza, todos os patrimônios que Deus entrega em nossas mãos e que nós o malbaratamos, usamos-lo mal, de maneira inadequada e a maioria das vezes em proveito de nós mesmos, a locupletar-nos, a dar atenção a esse ego insaciável que somos nós. Não espargimos a mancheias para a vida em torno de nós o patrimônio divino. E com sagacidade e com esperteza ainda procuramos justificar, né? Procuramos justificar, todos fazem o mesmo. Vamos ver o encerramento desta notícia de Jesus. O cenário está pronto, então ele traz a mensagem. Ele dá um impulso divino. Eu, porém, vos recomendo. Então aí será outra atitude, não aquela do administrador. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem,
esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Das riquezas de origem injusta. Vamos lembrar bem, nem sempre nós agimos malevolamente para adquiri-las. Elas vêm, como eu falei no caso desse sargento de 20 anos, ela nos vem pelo ordenamento legal, né? Heranças que recebemos na dinâmica do direito que estabelece a sucessão. Qual será a origem dessa herança? Vamos debruçar-nos como cristãos sobre o bem, sobre o patrimônio que está em nossas mãos, para fazer com que ele venha nutrir a vida, e assim o amor prosperar. Então, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando as riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Alguém já ouviu falar o que é o tabernáculo eterno? Perdoe-me, se em algum momento me interromperem, eu fico agradecido. Alguma pergunta, algum acréscimo, viu? Mas esse tabernáculo eterno, meus irmãos, nas pesquisas que nós fazemos, na opinião dos sábios, dos maiorais, trata-se do coração agradecido. O tabernáculo eterno é a gratidão daquele que recebe o amor. Então, vejamos, você detém hoje um dinheiro, digamos, perdoe-me a trivialidade do exemplo que eu dou. Eu estou saindo aqui e eu passo ali na frente e pego alguns dinheiros no caixa do irmão Carlos Sanches. Daí saio para a rua, porque eu preciso daquele dinheiro, assim eu acho, eu sou esperto, eu preciso, sou um administrador infiel, mas ali na esquina eu encontro alguém ao rés do chão, faminto, e eu dou então um dinheiro para essa pessoa, e eu pergunto, essa pessoa, ele não sabe a origem desse dinheiro, não é verdade? Ele não sabe, e ele terá qual reação? Oh, Deus te pague, né? Jesus te abençoe. E toda vez que ele me vir, ele vai sentir a mesma coisa. Vejam, irmãos, vejam que interessante a dinâmica do amor. Olha, dos dinheiros de origem iníqua, fazei amigos, porque quando faltarem esses dinheiros, sereis recebidos nos tabernáculos eternos. Quanto rende uma ação de autêntica caridade, meus irmãos? No plano material, vocês põem no chão um grão de milho. Passado algum tempo, nós temos alguns centenares de grãos de milho. Esse é o quadro da dinâmica da matéria. Poder-se-ia citar numerosos exemplos. Será que no plano moral é diferente? Hein? Quantas gratidões, quanto nos renderá um gesto de legítimo amor, de autêntica caridade? Caridade que Chico Xavier define. Caridade é aquela que as circunstâncias colocam você como a única pessoa naquele momento, naquela hora, que pode fazer o bem para aquele que te pede. Entenderam? É a circunstância do inusitado, do inesperado, do único momento, né? Esse momento pode ser um dia, um mês, pode ser um segundo, mas é só você que pode resolver aquilo e você resolve. Pois bem, então, nesse quadro, meus irmãos, é que eu rogo a todos nós e a mim também que reflitamos. Dirá alguém que me ouve, puxa, o senhor Moura me trouxe aqui hoje, nesse sábado bonito, para dizer que eu sou um administrador infiel. Se apurarmos bem o significado, será que eu sou um ladrão? Muitas vezes eu já anunciei assim, por que será que Jesus morreu entre dois ladrões? Será que não é uma mensagem para nós? Hein, meus irmãos? Hein? Seu Moura, jamais eu tirei um centavo de alguém. Mas nós tiramos a paz das pessoas. Com nossas palavras, nós tiramos o valor moral das pessoas. Porque nós somos impenitentes. Essa metralha que se chama nossa língua, ela destrói valores a toda hora. Nós tiramos muita coisa dos outros que não são propriamente a moeda. É preciso estender o simbolismo bíblico, meus irmãos, ou evangélico, para toda a extensão da nossa inferioridade.
Então perdoe-me, a mim próprio, eu me tenho como ladrão. Eu me tenho como ladrão. Não estou carimbado nessa figura tão abominável que a sociedade empresta aos que surrupiam os bens materiais. Mas certamente estou e tenho tirado outros valores das pessoas. Prosseguindo, Jesus. Vamos repetir essa última frase, que ela é tão bela. Eu, porém, vos recomendo. Vejam bem, eu recomendo. Se querem acender um pouco mais das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Jesus aproveita o estabelecimento da nossa inferioridade, para que em meio a todas essas mazelas, pertinentes ao grau ainda atrasado da nossa evolução, nós possamos implementar meios de ascensão, meios de gerar o amor. E prossegue: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aqui notemos o que nos pode valer a questão das reencarnações, a alteração das nossas condições reencarnatórias. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do que é do alheio, quem vos dará o que é vosso? A questão do merecimento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poderemos servir a Deus e às riquezas. O Espiritismo lança as noções do equilíbrio em torno de todas essas afirmações. Deveremos dar tudo? Não. Dar tudo não é caridade, nem é justiça, né? O bom senso, o equilíbrio, a ação justa do meio, a ação que não nos fará dependentes de outros também, mas também é a ação que não nos permite atender de maneira demasiada ao ego e acumular incessantemente, desvairadamente. Como é triste ver na cena social que vivemos, meus irmãos, observar pessoas, e eu me refiro principalmente aos idosos, que eu já estou nessa visão de mundo dos idosos, em que nós vemos idosos ainda com o rodo na mão, puxando valores. Não é isso que vemos às vezes? A pessoa idosa, velha, tem pouco tempo para desfrutar, e o que já possui nunca conseguirá desfrutar tudo, no entanto puxando com o rodo. Não é uma demência, meus irmãos? Não é uma demência? Então, meus queridos irmãos, o irmão Carlos nos fala de 50 minutos, mas eu tenho visto tradicionalmente nos centros espíritas um tempo designado de 30 minutos para as palestras, e para mim tem sido adequado esses 30 minutos, porque eu observo que a mensagem pode ser dita nesse tempo. A partir daí, talvez nós sejamos um pouco repetitivos, Carlos, mas tentarei dar um desfecho, uma finalização adequada a esta pequena notícia que eu trago a vocês. Irmãos queridos, eu quero dizer que eu frequento realmente os textos evangélicos e também faço da doutrina espírita a atmosfera em que eu tenho vivido as últimas décadas da minha vida. E lamento dizer que, em que pese tal incremento de espiritualidade, eu ainda noto em mim os erros que perpassam quase a vida inteira, os erros da juventude, aqueles que eu não consegui polir, né? E eu sempre me refiro: parei de fumar, alguns vícios exteriores eu já consegui eliminar, o que faz granjear a mim alguma admiração dos meus amigos, supondo que eu possa ter qualquer valor. Mas são só as consequências da velha e enganosa aparência, né? Da qual todos nos beneficiamos, porque as aparências podem ser agradáveis. Mas então, ainda vejo essa deficiência interior.
E no que diz respeito à posse dos bens, meus irmãos, está ligado uma questão da nossa insegurança perante o amanhã. A insegurança. Então eu preciso de bens porque amanhã posso sofrer. Se nós formos debulhando essas avaliações, vamos ver que realmente temos pouca confiança na providência divina. Superavaliamos nossas necessidades pelo que achamos que muitos bens podem nos garantir. Somos muito econômicos na doação, não somos generosos, não ferimos nosso interesse para doar. Uma vez eu já falei que a vida nunca me provou, nunca me colocou numa circunstância em que eu tenha que, possuindo um único sanduíche, eu tenha que dar esse sanduíche a um faminto maior do que eu. Quero que vocês entendam isso. Eu nunca me vi provado nisso. Eu sempre dei do que me sobrou. Vejam só. Então não fui provado ainda num testemunho autêntico de sacrifício pessoal. Sempre certo de que terei a necessidade atendida, por mais que eu faça a um e a outro. Então, sem a dor aguda de uma privação para atender a necessidade maior do outro. Não sei se esse modesto exemplo pode repercutir no íntimo de vocês também, nessa reflexão. Quando será então que eu serei chamado a um testemunho autêntico de doação integral? Né? Quando é que eu serei? Quando eu provarei o limite da minha capacidade de dar? Aqui está então, sendo eu beneficiário das riquezas oriundas da iniquidade, porque assim eu me vejo, estou tentando fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e o pouco que eu dou, vou semeando a gratidão entre muitos. Toda parte eu recebo: Moura, como vai você? E aquele abraço, tal, que legal, estou vendo você e tal. E eu fico perplexo, por quê? Porque o que é que eu fiz, afinal? Então, estamos observando que um pequeno grão de milho moral, espiritual, né, que eu semeei aqui e ali, está rendendo bastante. Eu ainda peço a paciência de vocês, aproveitando o tempo que o Carlos me entrega, para citar uma história que está no livro chamado Vozes do Grande Além. É muito interessante porque é a narrativa de uma pessoa que frequentou 20 anos o centro espírita. Ele não dá o nome, porque é um testemunho doloroso e ele se oculta no anonimato, o que convém, porque vale o exemplo, não tanto o personagem. Então ele fala que frequentou 20 anos o centro espírita, mas ele percebeu que não internalizou a religião dentro dele. E de repente ele morreu. Então, como ele não havia semeado, ele não tinha estrutura espiritual, ele ficou para cá, para lá. No lar não tinha acolhida. Os filhos no turbilhão dos seus cuidados, a esposa e tal. No centro era tal a azáfama, a atividade laborista, socorrista, assistencial, que ele próprio, que nunca fizera nada, também não tinha receptividade. E então ele passou a vagar as ruas. E um dia, acometido de uma agudíssima dor na alma, em determinada praça no Rio de Janeiro, porque ali se dá essa história, ele colocou-se de joelhos no chão e clamou por socorro. E como nós sabemos que é assim que funciona, de repente ele viu uma claridade ao seu lado. E uma pessoa espiritual, enobrecida, tomou-lhe a mão e levou-o ao centro espírita, onde ele trabalhou 20 anos. E lá estava ocorrendo um episódio importantíssimo, era noite, e um emissário das regiões elevadas estava ali ouvindo as pessoas desencarnadas, com a capacidade, com a autoridade de estabelecer rumos, modificar destinos, impor regras, tarefas, com a sua autoridade. E uma fila havia formado daqueles que desejavam um diálogo com tal eminência que ali estava, por mercê de Deus, naquela noite. E como ele estava ali como necessitado, ele também foi posto na fila e caminhava passo a passo. Quando chegava próximo do eminente ouvidor, ele já estava atribulado, porque ouvia o diálogo
E ele então temia por sua sorte, mas chegou a sua vez e ele falou: eu desejo trabalhar, eu quero ocupar-me, quero ascender ao nível da excelência imaginável que possamos ter no mundo espiritual, que é continuar a nossa utilidade na terra. Quero ser útil, quero esparramar os favores da minha diligência para com todos. Então o notável ouvidor disse a ele: quais são as credenciais que você apresenta para pleitear tal mercê? E então nessa hora ele fala que ele desejou que o chão se abrisse para ele afundar e desaparecer, porque ele nunca fizera nada, ele não tinha argumentos para tal, então ele estava desqualificado. Vejam, meus irmãos, como funciona lá em cima, né? A lei do merecimento. Pois bem, até para trabalhar precisa merecer. Creio que todos já perceberam isso no discurso espírita. Mas nessa hora em que a sua alma aflita por extremo, ele viu ao seu lado uma mulher. Era uma dessas Maria Aparecida da vida, que ninguém nunca soube quem foi, viveu a vida no anonimato. Então, ao olhá-la, ele se lembrou. Era uma tarde de domingo, dessas em que nos refestelamos mais acomodadamente naquela como é o nome? A rede, naquela rede. E então, para sua surpresa e ansiedade, passou na sua casa aquela turma dos espíritas mais sôfregos. Era a turma da caridade. Aqueles espíritas que vamos e venhamos, né? Não escolhe nem hora nem dia. Domingo à tarde, não, vamos. E nesse dia ele não conseguiu escapar da turma. Ele foi arrastado lá para a favela do Esqueleto. Não teve como disfarçar. Embora a contragosto, eles vamos e foram lá para a favela. Então, mas chegando lá nesses lugares, aquelas vielas, isso se dá certamente aí pelo ano 30 ou 40 do século passado. Ele então, um vai para um lado que já tinha entendimentos para este ou aquele barraco, outro vai para outro lado, e ele se vê então meio atarantado, e ele adentra um barraco onde uma mulher estava nas vascas da hemoptise, entregando a vida, à morte que a requestrava. Era essa Maria que estava ali. Então ele, sumamente embaraçado, porque nunca estivera oferecido a nenhuma tarefa desse jeito, e realmente é embaraçoso. Quanto tempo teremos? Que empenho precisaremos para estar em qualquer circunstância e ver o ser humano, nosso igual, nosso irmão, em qualquer circunstância, adentrar um barraco miserável, onde os trapos enfeiam aquele espaço, onde a precariedade daqueles corpos sofridos? Quantos de nós teremos habilidade ou disponibilidade para isso, naturalidade para isso, né? Então, essa mulher que ali estava agora, agonizava nas vascas da hemoptise, e ele então, pela primeira vez, ele coçou mais fundo o bolso e ofereceu uma quantia maior para as necessidades da noite, que seria umas bolachas, um pão, alguma coisa para passar a noite, e providenciou alguma coisa para esses dinheiros para o velório e o enterramento, e conseguiu balbuciar uma prece ali junto àquela moribunda. Então era essa mulher que naquela hora disse assim: eu falarei por ele. Este homem garantiu-me o mínimo da dignidade no meu velório. Ele acendeu a luz da oração na hora da minha maior necessidade. Eu falo por ele, assim ele fez para mim. Ele então, mais do que surpreso, que mecanismos da lei do merecimento terá agido para que aquele momento fosse vivenciado por aquele homem, que nunca fizera nada. Quando ele saiu dessa experiência de desconforto, ele parou num hotel, tomou um banho. No dia seguinte foi a um médico para ver se nada estaria afetando seu corpo. Mas ele então estava vendo o benefício que tinha feito. E então ele alcançou naquele momento a mercê, o favor
a oportunidade de compor as equipes que assistem os moribundos desvalidos. Por 10 anos ele comporia, como membro ativo, operoso, uma equipe de espíritos que assistem os desencarnados em situação de desvalimento. Por 10 anos ele seria útil nessa tarefa tão preciosa. E aí já vale a informação que vem para nós. Não há nenhuma morte desassistida. Vemos essa afirmação em outros textos. E a confirmação neste que acabo de relatar a vocês. Toda essa organização maior que é o mundo espiritual, para onde nós vamos, para a vida de relação, a vida comum, a vida da utilidade, a vida da oportunidade do estudo, do trabalho, do crescimento. Então está aí uma semente, um milho moral que rendeu na hora certa, né? E ele alcançou a dignidade de compor as falanges que obram para o bem de todos no mundo espiritual. Eis a mensagem, queridos irmãos: dos dinheiros da iniquidade granjeai amigos, para que quando estes vos faltarem, sejamos recebidos nos tabernáculos eternos. Deus nos ajude. Muito obrigado pelo silêncio, pela atenção de vocês, pela oportunidade. Dispenso 5 minutos, Carlos. Obrigado a você, meu querido, viu? Muito obrigado. Estou aberto às perguntas, se ainda for oportuno. Sim, sim. Fique à vontade, amigo, eu agradeço. Até porque o senhor disse que estaria repetitivo, então precisava de alguma coisa, para ver se incentivo. Em relação a esse fato que ocorreu, a essa pessoa que frequentou lá esse período, o centro. A maneira, será que o procedimento dele lá na casa, a todo tempo, a intenção dele era fazer essa caridade realmente, né? A doutrina espírita nos convida a isso, e diz que fora dessa moeda que é a caridade, né, nós não vamos nos sentir muito bem. Não vamos falar em salvação, mas o que é a salvação? Para mim, eu penso assim, é você estar bem com você mesmo. Exatamente, exatamente. Assim eu penso também. A minha pergunta é assim: esse gesto que ele fez lá, o que assim, era ali a sua opinião, o que contou, que realmente contou? Quando ele enfia a mão no bolso e ali ele contribui para aquela situação que está acontecendo, ou o momento da oração, qual o peso mais que ele fez dele? Assim, gostaria de ouvir sobre isso. Pode discordar. Com relação a quem frequenta o centro, primeira abordagem sua, durante 20 anos e não se dá conta do ambiente em onde está, não é difícil de imaginar, porque nós encontramos pessoas assim. Eu tive a aventura de adentrar no centro espírita aos 14 anos, e eu, lembrando esses fatos, eu assinalo que levei 10 ou mais anos para perceber que eu tinha obrigações, que havia tarefas que eu podia aderir. Então eu reflito sobre meu próprio exemplo, né? E quantos de nós perpassamos, vamos ser realistas, meus irmãos, quantos de nós frequentamos centro e nunca abordamos o presidente ou os responsáveis para dizer: fulano, como é que está aí a conta de luz? Como está aí esse IPTU? E as suas campanhas, esse sacolão aí e tal, né? Então, de certa maneira, parece que a internalização da mensagem não é um fenômeno muito fácil, nem é procurado por todos, né? Então é possível que nós estejamos distraídos realmente em meio a esse turbilhão extraordinário que é a mensagem e a ação espírita. Mas, meu irmão, o que terá mais valor? Ali na hora, o dinheiro atendeu a circunstância imediata, né? A necessidade de um mínimo de aparato para despedir-se de um corpo. Então, há a necessidade material e há a necessidade espiritual, que certamente mobilizou mais recursos dos assistentes anônimos que amparam todas as desencarnações que deveriam estar ali também, né? Evocou os poderes superiores para aquela mulher, a sua pacificação, seu acalmamento, sua serenidade no momento de entregar o corpo à terra. Creio que ambos teriam um grande valor, meu irmão. Mas na realidade,
transforma a material espiritual. O grande valor é aquele quando precisamos, né, uma doação de si próprio. Agora, me ocorre lembrar assim, porque nós todos sabemos, dar o dinheiro é uma ação, de modo geral, mais fácil. Já há alguém que não tem a experiência da oração, quem não cultiva essa interação em caráter de rotina, tem mais dificuldades. Na prática, na experiência do centro, recebemos pessoas rogando socorro por suas fragilidades, suas perturbações, pessoas que não conseguem orar uma oração inteira. Não conseguem. E eu passei períodos de turbulência, de desequilíbrio na vida, que eu me via assim também. Começava o Pai Nosso, se for só por pensamento, não chegava na metade. Então hoje eu oriento, faça a prece em voz alta. Claro que não é para o vizinho escutar, mas pronuncie as palavras, para desentupir os canais, né? Se nem assim conseguir concluir a oração, faça como os infantes na escola. Faça o ditado, escreva o Pai Nosso, escreva a prece que você quiser, para você poder, mais tarde, poder orar. Porque a nutrição também é a oração. Sem ela, como nos harmonizaremos, né? Diz o texto doutrinário que a oração não tira o pedrouço, o espinho do caminho. Mas a oração é luz. A oração aponta o melhor caminho, a sugestão favorável. Creio que a maior dificuldade dele foi orar, em resposta à sua pergunta. Alguém quer acrescentar mais, meus irmãos? Enquadramos-nos todos nessa iniquidade dos bens que administramos? Na sua fala, em que momento da nossa vida nós vamos entregar o sanduíche que nos vai cuidar da nossa vida? Eu fico com fome e você está saciado. Na hora que você fez essa fala, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: eu acho que a gente não tem condições de ser Jesus. E aí a gente fica com um certo medo de ser Jesus. Em tudo, não apenas no sanduíche. Somos frágeis, essa é a verdade. Somos frágeis diante dos desafios mais agudos, né, que a experiência do amor nos pede. Só ele pode fazer. Ou quem sabe nos níveis maiores somos capazes da renúncia, a renúncia realmente heróica que será exigida de nós, né? Eu, na minha modesta avaliação da vida, eu vejo, por exemplo, a mãe, a mulher. Na experiência da minha família, minha mulher passou noites, sim, claro, cuidando de criança. E eu, envergonhado, eu não sou capaz de não dormir durante uma noite. Então, sabia que ela estava lá, mas eu aqui, na cama, dormindo. Então, já, só esse contraste já me apequenava. Não sei se é a estrutura masculina, né? Nossos direitos, não sei se é isso, ou se a divisão do trabalho a gente estende também para essa situação da mulher que tem que cuidar da criança, entendeu? Eu gostaria de perguntar o seguinte: em relação a nós espíritas, já sabemos da imortalidade da alma, que se falou sobre o tema específico, o que é que nós poderíamos fazer, ou talvez uma reflexão, se você pudesse nos falar, do tempo que nós passamos a destinar também ao semelhante, não apenas para resolver as nossas questões pessoais. Regra geral, nós queremos resolver as nossas questões. Quanto tempo seria o ideal de fazermos algo para o semelhante? Há um notável pensador, eu esqueço o nome, meus irmãos, mas está numa edição do Livro dos Espíritos, publicada pela LAC, onde o comentário que o tradutor faz, que perdoe-me, eu esqueço, mas ali há Herculano Pires, né? Isso, José de Herculano Pires. Então ali há uma colocação dos doutos que estudam a doutrina espírita e que mostram que a doutrina espírita é uma religião dinâmica. É a religião da ação, é a religião do fazer, é verdadeiramente a implementação de toda a teoria. Por que afinal aprendemos, se não é para fazer, para agir no mundo, né? Então, talvez seja essa
essa a proposta. Uma vez aprendendo, e estendamos o olhar para o entorno que temos na casa espírita, né? Como eu falei há pouco, quem paga essa luz, quem providencia esse sacolão, ofereçamos-nos, entendeu? Vamos empenhar-nos na tarefa, na ação, e é claro que tanto a teoria como a prática nos mostra quanta gratificação sentimos quando estamos integrados na ação espírita, não é? Que gratificação, no limite das nossas possibilidades. E me lembro agora de dizer a vocês que perguntou-se a Emmanuel: quando é que nós podemos avaliar se estamos fazendo tudo o que podemos? Olha que interessante. Perguntas sutis, né? E ele tem uma resposta. Ele fala assim: olha, quando nós estamos sentindo a angústia de servir, quando nós estamos na dinâmica da empatia pela dor alheia, é porque estamos no caminho de alcançar a plenitude da nossa utilidade. Veja, então é preciso uma onda interior, não é mecanicamente, mecanicisticamente. Por isso que naquela hora ele teve essa onda aí. Entendeu? Então sintam a angústia de servir. Irmãos, tenho modestamente participado das atividades no Centro Espírita Chico Xavier, numa região bem carente do bairro Santa Emília, e ali a casa desenvolve as assistências em vários setores, mas temos uma sopa na terça-feira, onde comparecem hoje, atualmente, em torno de 85 famílias, e já vi 2 ou 3 vezes mães aproximarem de mim, e eu creio que a essa altura da vida, a minha perspicácia, o mal que há dentro de mim me faz perceber o mal que há no outro, porque assim aprendi na doutrina, o mal que nós vemos é o mal que já está em nós. Então, se eu não vejo o mal, é porque realmente é o bem. Então, a mãe se aproxima e diz assim: seu Moura, hoje eu não tenho nada para dar para os meus filhos. E há uma onda que você percebe que aquilo é realidade. Como em outros casos nós percebemos como se diz, a esperteza da parábola aqui, né? Atiladamente, entendeu? E até digo que hoje, com muita dificuldade, já aprendi a dizer não, em alguns casos. Mas então, vejo diante de mim pessoas dizem: seu Moura, hoje eu não tenho nada a dar para os meus filhos. E essa onda é tão envolvente que eu preciso controlar o pranto, porque aquilo me invade, certamente é algo autêntico, entenderam? Então, aqui se providencia algum socorro imediato. Então, é preciso sentir isso, meus irmãos, pedir que Deus nos dê essa capacidade de um crescimento real em termos de amor. Porque, irmãos amados, se a religião tem uma finalidade em nós, é esta: autoconhecimento e crescimento pessoal. Não se iludam com salvação, meus irmãos. Não se iludam. É autoconhecimento e crescimento pessoal. Sim, um momentinho. Sim. Então, pronuncia em voz alta e vai escrevendo e lendo, como o aluno infantil nos primeiros... certamente, a sua persistência vai vencer as dificuldades, com certeza. E o senhor esteja junto dos que compartilham sua dor. A oração em comum também é muito... Então, está vendo? Então, está aí. E temos aqui nesta casa, eu estou informado, a reunião dos enlutados, que o senhor precisa assistir, viu? Sim, senhora. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, quanto ao tempo, literalmente falando. Então, foi mais ou menos assim: 8 horas de sono, 1 hora de exercício, que com certeza todos nós fazemos. 2 horas para alimentação, 8 horas de trabalho, sobraram 5 horas nas 24 horas do dia. Então, literalmente falando, dessas 5 horas, quem sabe se a gente tirar 20 minutos por dia para fazer alguma coisa diferente do outro, sobraram 5 horas. Exatamente. Meus irmãos, um abraço carinhoso. Até outro dia, se Deus quiser, se a paciência do seu Carlos for suficiente para me chamar outra vez. E se eu for capaz de acordar cedo. Eu estava tão ansioso que eu cheguei aqui na porta, Carlos, 6h10.
Pelo meio da noite eu já dizia, mas eu vou falar tal coisa. Não, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Obrigado, gente. Um grande abraço carinhoso. Deixa eu dar um abraço para ele. Em nome do Recanto da Prece, Dr. Eurípides Barçanufo, Seu Moura, nós agradecemos pela simplicidade, pela humildade, pela sensibilidade com que o Senhor explanou e tocou os nossos corações, nos fez sentir Jesus, sentir a presença amiga de Dr. Eurípides e toda a equipe espiritual dessa casa, Dr. Bezerra, Chico Xavier e tantos trabalhadores que aqui se dedicam a servir a cada um que aqui adentra. É falta de caridade a gente elogiar um trabalhador espírita, mas receba o nosso carinho, a nossa gratidão e certamente, se um dia o senhor estiver lá diante do Supremo, muitas pessoas falarão pelo senhor. Eu serei uma delas. E para quem não sabe, né, o Sr. Moura tem um trabalho muito bonito. Já tive a oportunidade de levar algumas pessoas para que fizesse entrevista com ele. Naturalmente que ele não se lembra, porque são muitas pessoas ao longo do tempo, né? E muitas pessoas que receberam esse lenitivo, como bem expressou o nosso irmão ali, que frequenta o grupo de apoio espiritual a pessoas enlutadas, que está passando um momento difícil com a perda do seu ente querido, mas que aqui foi tocado no coração, né? Agradecemos também a toda a equipe espiritual que acompanha o senhor, que o senhor continue nessa tarefa e que Deus permita que o senhor retorne aqui em outros momentos, trazendo essas explanações esclarecedoras. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a Maria Santíssima, a doutora Eurípides Barçanufo, patrono dessa casa, a doutor Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a toda a equipe espiritual dessa casa, a todos os trabalhadores encarnados, todos os médiuns. Rogamos a Deus as bênçãos para todos os frequentadores que aqui se encontram, aos nossos irmãos encarnados e aos desencarnados, a todos aqueles que não puderam vir e estão em sintonia à distância, aos que estão assistindo pela internet, aos que irão assistir posteriormente, que recebam as vibrações amorosas do alto, que sejam tocados em suas mentes, em seus corações, que se sensibilizem para levar adiante a mensagem que foi trazida aqui, que façamos bom uso dos talentos que Deus nos proporcionou nessa encarnação, que utilizemos bem da nossa mente, dos nossos pensamentos, que utilizemos bem a nossa fala, as nossas ações, que tenhamos sintonia com o alto para levar uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, de conforto, de estímulo, de esperança, de encorajamento para mudar o rumo na vida das pessoas que são trazidas até nós. Que nas nossas preces coloquemos o melhor sentimento, coloquemos o amor, para que essa vibração seja manipulada pelos espíritos trabalhadores do bem, em benefício daqueles que mais precisam. Que Deus abençoe a todos nós, que saibamos usar do sorriso, do abraço, do aperto de mão, do olhar fraterno, para estimular o bem,
para fazer bom uso desse recurso que Deus nos dá. Que também saibamos compartilhar dos recursos materiais que chegam até nós, para o nosso usufruto, mas também para o compartilhamento com aqueles que têm maior necessidade que nós. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso afeto ao nosso irmão Moura e a toda a equipe espiritual que o acompanha. Muita paz a todos que aqui estão, muita luz, uma boa semana com Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.